João, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 a 5. Podemos proceder com a leitura? Pelo milagre de despertar, de levantar, pelas forças que o Senhor nos deu para nos fazermos este lugar. Nós aqui exaltamos o seu nome, nós te glorificamos, por sabermos de que tu é que nos deste essa força, tu é que nos deste este momento, nós te agradecemos por isso. E nós sabemos que nada do que está feito se fez por si, senão por si. Obrigado, Senhor, porque para nós vivemos, para si vivemos, e nunca em nenhum momento nós vivemos para nós mesmos. É para si que nós entoamos estes hinos de louvor. Nós queremos te glorificar, nós glorificamos porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o alto e supremo de todos os seres que existem nos céus e embaixo da terra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto está fazendo neste lugar. Anime os que estão fracos, cura os que estão enfermos, dê vida aos que estão necessitando. Nós assim te louvaremos, te bendizemos desde já para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de tirarmos a nossa coleta para dar, vamos cantar um corinho que diz: acaba e a Jerusalém. Yeah.
E para tal, vamos cantar o corinho que diz: Tu és Alfa e Ômega. O irmão é que sabe o que Deus tem feito na sua vida. E este é o momento de o irmão agradecer por tudo quanto Ele tem feito por ti. Estamos aqui hoje, agradecemos pelo dom da vida que Ele nos deu. Muitos quiseram estar aqui neste dia, mas não estão. Então é motivo de nos dizermos obrigado, obrigado ao nosso Deus. Tu és Alfa e Ômega, e adoramos, ó Senhor, Tu és digno de
merece toda a honra, a glória e o louvor, porque Ele é que nos fez, Ele é que nos sustenta. Amados, nós somos o que somos porque Deus permitiu. Somos o que somos porque Deus permitiu. Vamos já orarmos. Podemos abrir as nossas Bíblias no Salmos 119. Salmos 119, versículos 105. Vi que hoje Deus dá a visita e é importante que eu possa me apresentar. O meu nome, sou vosso irmão em Cristo, o irmão Maringula. Esse é o nome mais fácil. Em algum momento pode procurar o Joseph, não achar, mas se procurar o Maringula é fácil achar. A palavra do Senhor, Salmos 119, versículos 105. Muito obrigado, meu querido. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os irmãos podem tomar os assentos. Dizia o seguinte, que nós somos o que somos porque Deus permitiu. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais para o irmão ver desafios, pontes, barreiras que o irmão tem atravessado a cada dia, aí o irmão ia perceber a razão pela qual que sempre quando nos salmamos dizemos: estou bem, graças a Deus. Se nós dizemos que estou bem, graças a Deus, é porque se estou aqui de pé, irmãos, não é porque sou mais forte. Se nós conseguimos sair de casa, vir até na casa do Senhor, não é porque nós planificamos e conseguimos andar porque somos fortes, é porque Deus te sustentou para sair da sua casa até chegar a este lugar. Somos o que somos porque Deus permitiu, ou assim Deus quis. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui na presença dos santos, compartilhar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, logo nas primeiras palavras, ele disse aos santos de Coríntios, e logo isso nos remete ao entendimento que todo o homem que está em Cristo Jesus é um santo. Não porque você é santo, mas porque aquele que você está nele é santo. E se você está em Cristo e Cristo está em ti, automaticamente o irmão é santo. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos santos de Coríntios. Então, irmãos, o nosso tema, vamos falar sobre a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. É o mesmo que dizer o verbo. A palavra. Ou as palavras. A palavra. Na linguística, classificamos as palavras. Quando temos uma frase, dividimos aquela frase. O João vai à escola. Pegamos o João. Vamos dizer que João é isto. Vai é isto. É isto. Escola é isto. Cada palavra que estamos ali, vamos dar um nome de acordo com a função que a palavra tem naquela frase. Há palavras que só modificam outras palavras. Há palavras que indicam ação. Esta é a palavra que indica ação, tem um nome que é dado. Há uma palavra que funciona lá como a palavra principal. Também tem um nome que esta palavra também é dada. Mas hoje vamos falar de uma única palavra. De uma única
como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que palavra é essa? Será que é o sujeito, que é João, também é palavra? É o nome? Vai, também é um verbo, é uma palavra? Será que são essas palavras que são lâmpadas? Será que são aquelas palavras que nós costumamos falar, né, em casa? Eu te amo, você é isto, você é aquilo. Será que são essas palavras que são lâmpadas? Será que são essas palavras que é a luz para o caminho? O salmista nos traz um conceito, uma palavra, que essa palavra é a lâmpada e essa palavra é a luz. O versículo de meditação que nós lemos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ainda diz que tudo, quando foi feito por este mesmo verbo. Quando recorremos ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E nos explica que a terra era sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Logo no versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve, haja luz, e haja luz. Para que haja alguma luz, Deus pegou alguma coisa para que haja luz. O que ele fez? Proferiu palavras. Deus proferiu palavras. E essa palavra diz: haja luz, e houve luz. E o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua. Que palavra é essa então? E luz para o meu caminho. Logo, para entendermos essa palavra, que logo diz haja luz, temos que voltar para o livro de João, quando diz no princípio era no princípio era, qual é o princípio? Este princípio que nós encontramos no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, e Gênesis diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra, e logo os versículos 2 e 3 de João já diz que o verbo veio para os seus, mas os seus não o reconhecem. Quem veio para os seus? Qual é o verbo que foi usado no princípio para criar os céus e a terra? Estão perdidos. No princípio Deus criou os céus e a terra, usando a palavra. E João diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E essa palavra é essa palavra que criou todas as coisas. Mas essa palavra criou todas as coisas estando em Deus. Quem é a palavra? Aleluia. Vamos continuar, vamos entender. Não posso começar a distribuir as notas logo no início da aula. Vamos deixar a aula decorrer e vamos perceber melhor. Salmos 33, versículo 6. O que diz Mané? Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra, os céus e a terra foram feitas pela palavra
no João 15. João 15. João capítulo 15. João 15. João capítulo 15, versículo 3. O que diz aqui? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho. Vós estáis limpo pela palavra. Pela palavra. Quer dizer, a palavra que criou os céus e a terra. A palavra que esteve no princípio com Deus, em Deus, criando todas as coisas. É essa mesma palavra que o apóstolo João nos traz. Essa palavra nos limpa, nos purifica. Assim também, como em João 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a tua palavra é, santifica-os aonde? Na verdade, a tua palavra é, a tua palavra é a verdade. E Jesus diz: eu sou o quê? O caminho, a verdade, santifica-os aonde? Aonde? Quem é a verdade? Jesus. Santifica-os na verdade e na tua palavra. E alguém diz que eu sou a. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a palavra que estamos a falar dele. Estamos a falar de quem? Jesus. De Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos a falar de Jesus. Não tem como, irmãos, falar da palavra de Deus sem falar de Jesus. Se nós falamos da palavra de Deus, ou se o irmão ouvir pessoas que se dizem que são profetas e falam da palavra de Deus, essa pessoa, o centro da conversa tem que ser apenas o único nome: Jesus. O centro, quando nós falamos da palavra de Deus, temos que mostrar a grandeza de Jesus. Temos que mostrar aquilo que Jesus faz na vida do homem. Temos que mostrar que Jesus é Ele que esteve em Deus, no princípio, criando todas as coisas. Jesus é Ele que santifica. Jesus é Ele que liberta. Jesus é Ele o Salvador. Amém, igreja? Não podemos, irmãos, cair no erro de estamos a compartilhar a palavra de Deus e perder o tempo, falar mal dos nossos pastores, falar mal das nossas igrejas, falar mal de uns aos outros, aquilo que estamos vendo na televisão, que as pessoas vão nas televisões com os tais temas são colocados lá, a irem debater a palavra de Deus, mas quando chegam lá, querem demonstrar quem é o maior entre eles. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, todos nós, pegando uma pessoa de influência, pegando uma pessoa da igreja católica, levando alguém da igreja metodista e colocar eles no sítio, dizer: irmãos, falem da palavra de Deus. Essas pessoas devem somente falar da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Somente isso. Jesus é a palavra de Deus. Amém. E essa palavra tem a função de santificar, tem a função de limpar na verdade. E ele explica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Cristo está em ti, automaticamente dentro de si já tem uma verdade. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, irmãos.
Então, se Cristo, o irmão é crente, aceitou Jesus, que é verdade, então quer dizer, em ti não há mentira. Porque ele mesmo que é a verdade, disse no livro de João: vós falam assim porque puxaram o vosso pai, que foi um mentiroso, que é o diabo. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus, que é verdade, essa pessoa fala a verdade. Essa pessoa fala, me recordou de uma música, ele fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Cristo é a verdade. Não podemos continuar a dizer que estamos em Cristo e a continuar a enganar um ao outro, continuar a mentir uns pelos outros, continuar a defamar uns aos outros, e você dizer: eu estou em Cristo, você não está em Cristo. Sim, está na igreja, porque a coisa que eu mais tenho a certeza é que nesses tempos que estamos a viver, é o tempo que os demônios já não negam que a pessoa é da igreja. Houve um tempo que os demônios não permitem que a pessoa entre na igreja, mas os demônios atuais deixam que a pessoa entre na igreja, ouvir a palavra, até deixam que as pessoas orem e jejuem, enquanto que essa pessoa não está em Cristo. Mas não é possível isso? Sim, é possível. Possível, sim. Possível. Por isso que a palavra diz que não são todos que dizem Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus. Se assim fosse, então, era só você aceitar a Jesus logo para elevado para lá. Mas estamos aqui. Qual a razão? É que precisamos ouvir a palavra. Precisamos permanecer na palavra, que a palavra nos transforme, que a palavra nos edifique, que a palavra nos leve à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, somos exortados cada dia a ler a palavra de Deus em sequência, a buscar ao Senhor. Quando nós buscarmos a Jesus, estaremos mais perto de Deus. Vamos ter a mesma imagem de Jesus Cristo. Porque a palavra diz: quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus vier, os que estão à espera nele serão semelhantes a Ele. No tocar da trombeta, a trombeta vai tocar, mas não são todos que vão ouvir a trombeta, somente aqueles que estão à espera. Somente quem está à espera. Estive a pensar nisso dias atrás. Mas se Ele aparecer, aqui isso semelha isso. Isso se assemelha quando uma pessoa prepara-se para casar. Essa pessoa está sempre atenta. Qualquer chamada que recebe, ele pensa de que passa alguma novidade sobre a cerimônia do casamento, porque está à espera de uma coisa que é o que todos nós queremos. Embora que eu não quero casar, mas eu sei isso é muito. Quando já está lá sozinho para o Senhor, responde: isso é verdade. Então, irmãos, vamos buscar. Quando falamos da palavra, irmãos, temos essa Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra escrita. Essa é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra escrita. É a palavra escrita para quem? Para nós podermos ler essa palavra. Jesus é a palavra de Deus, mas Ele é a palavra viva. É a palavra viva. E neste momento eu estou aqui, estou a falar da palavra de Deus. Então temos que entender essas três componentes da palavra de Deus.
O importante, irmãos, vamos manter, ou vamos manter, que sempre que alguém quer falar contigo da palavra de Deus, essa pessoa tem que trazer Jesus. O centro da palavra de Deus é Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo. E muitas das vezes, quando falamos do Espírito Santo, falamos do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas vamos lá ver o que diz Gênesis 1:1. Há uma parte aí que temos que ver com muita atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes falamos do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse a pessoa menos importante da Trindade. Esquecemos que também o Espírito Santo é muito importante também na Trindade. O que diz aqui no versículo 2? Ou vamos falar no versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de quem? O Espírito de quem? Estão a perceber que logo no versículo 12 de Gênesis está lá o Espírito Santo. Está lá. Quer dizer, o papel do Espírito Santo não somente começa quando o anjo Gabriel revela a Maria. Começa logo lá na criação. Já estava lá o Espírito Santo. A palavra já estava lá. Deus Pai já estava lá. Estavam lá todos. Então, irmãos, não podemos separar isso. Achar que há quem aqui que é mais. Porque há correntes que ensinam que o Espírito Santo não tem nenhuma importância. É apenas uma força só ativa que existe aí. Não é Deus. Mas aqui somos apresentados que logo o Espírito Santo estava lá. E também quando continuamos a ler a palavra de Deus, vão perceber que sempre o Espírito Santo falava com os profetas. O Espírito de Deus falava com os patriarcas. Estava lá. Então, irmãos, vamos permanecer na palavra. Jesus disse aos discípulos: porque as palavras que eu vos falo, o mundo não vai entender isso, mas vocês devem permanecer aonde? Nas minhas palavras. Se as minhas palavras estivessem aonde? Em vós, aí então verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Somente, irmãos, podemos nos chamar discípulos de Jesus Cristo se nós permanecermos na palavra. Não há um discípulo de Jesus que não permanece na palavra. Se você acha que é crente, acha que é um discípulo de Jesus, mas que nunca lê a Bíblia, passa uma semana, um mês, nunca pega a sua Bíblia, então você não está em Cristo. Não está onde? Não está em Cristo. Mas, irmão Marinho, está sendo muito duro. Os ramos, as folhas do mar, somente têm vida quando aquele ramo ainda continua ligado aonde? Antes eu pensava que as plantas levam a água através da, não sei como chama aquela parte do meio. A seiva. Como chama? Quem é caule a seiva? Ok. Tem aquela parte exterior, a casca, como chama aqui? É a casca. É a casca. Numa árvore, tem aquela coisa que está fora, que abraça aquela coisa que está dentro. Não é isso, irmãos? Não é? Todas as árvores têm aquela coisa exterior que abraçou aquela lenha que está lá dentro. Vou para você aí. Eu pensava que a lenha lá dentro é que levava a água, mas foi descobrir que o que leva a água é a casca. Aquela casca exterior é que leva a água para toda a árvore.
Por isso, se quer matar uma árvore, é só chegar, corta aquela parte de baixo, descasca e a árvore vai secar. Simples assim. Aí para o pegar as piquinhas, o tiramunho, o desembar, panada, o tchuca, nem precisa disso. Só chega lá, descasca a árvore, vai secar. Mas por quê? Porque aquilo que leva a água, que leva a vida. Agora, você apanha onde a vida se não está livre. Mas se diz crente, está em Cristo, foi para o céu, mas nunca tem tempo de falar com aquele que você está servindo a ele. Está trabalhando para um patrão que você não conhece esse patrão. Trabalha numa empresa que só foi meter no currículo se essa instituição, essa corporação, só esteve lá, viu a empresa, gostou e diz: a partir de hoje a minha empresa é essa. Irmãos, para você estar em Jesus, tem que permanecer na palavra. Vamos permanecer, igreja, na palavra. Vamos meditar na palavra de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, estamos a levar a essência de Cristo, aquilo que Cristo é para nós. A palavra, quando nós lemos, quando meditamos nas nossas Bíblias, essa palavra vai nos transformar. O que acontece é que a igreja, nos últimos dias, não temos a mesma identidade, porque há alguns que leem a palavra, alguns que não leem a palavra. Os que leem a palavra têm uma identidade, os que não leem a palavra têm uma identidade. Enquanto que no livro de Atos diz que os discípulos tinham a mesma identidade. As pessoas de fora não conseguiam distinguir quem é quem, porque todos estavam no mesmo coração, no mesmo espírito. Mas nós hoje em dia já não. Onde é que vem essa diferença? Uns estão na palavra, lendo a palavra, e os outros não estão aí. Só vão ouvir a palavra nestes 45 minutos, termina 45 minutos, volta para casa, até o próximo domingo, sem conseguir aparecer. Assim você não vai crescer espiritualmente. Para crescer, tem que permanecer na palavra. Para ter a imagem de Cristo, tem que permanecer na palavra. Para você tirar o ódio no seu coração, tem que estar na palavra. Para você tirar o rancor, a ira, para você ser uma pessoa que fala com gentileza, sei que isso existe, ou com mansidão, permaneça na palavra. A palavra de Deus vai te ensinar até como falar, até como se comportar em todos os momentos. E se não permanecer na palavra, alguém vai te ensinar, não vou dizer quem. Porque apenas no mundo só temos duas coisas: ou aprendemos de Deus, ou aprendemos daquele, o outro lado. Então vamos buscar, irmãos, permanecer na palavra. Vamos permanecer na palavra e aprender na palavra. E permitir que a palavra nos transforme. Permitir que a palavra tenha um lugar em nós. Quando nós permitimos a palavra que tenha um lugar em nós, então, irmãos, as nossas vidas serão uma bênção. Amém? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, meu Senhor. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, no meu coração escondi.
za Xikwembu tem que contar com ele. Loko zilindilini zitayipfuna ku va hi nga joyi, zitayipfuna ku va hi tisela Xikwembu hikulani xona xi hlavisaka swona. Amen. Loko hi ni zilo za Xikwembu etimbilwini tesu, i ta va xona Xikwembu xi nga ta hi komba a ndlela leyi xo cincula. Se a palavra você vai seguir o seu caminho, o caminho que você achar melhor para si. Mas a palavra no seu coração vai te levar no caminho certo. Lembremos o que diz Salmo 119. O que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Logo, Jesus Cristo é a lâmpada. Jesus Cristo é a lâmpada. Porque diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E já vimos que a palavra é Jesus. Então Jesus é a e luz para o meu caminho. Quer dizer, Jesus é uma lâmpada que tem. É uma lâmpada que tem luz. É porque existem lâmpadas sem. Agora, qual a lâmpada que você precisa nessa manhã? É uma lâmpada com luz ou sem luz? Vamos, irmãos, curvar as cabeças. A palavra do Senhor, irmãos, nos apresenta que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos leva a Deus, Ele nos dá as orientações de como nos tornarmos pessoas melhores. Não sei se há alguém nessa manhã que queira aceitar essa palavra, queira aceitar a Jesus no seu coração, para que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Pode levantar a sua mão e a igreja irá orar por você. A única forma de se tornar o filho de Deus é aceitar a Jesus. Sem Jesus, automaticamente não tem lugar no céu. Porque Jesus é Ele quem é o caminho para Deus. Temos alguém que quer aceitar esse Jesus? Se alguém quer aceitar Jesus na sua vida, pode levantar a sua mão e vamos orar por si. Graças a Deus, parece que todos já aceitamos este caminho. Então, convidem que vamos nos colocar de pé. Vamos todos, irmãos, orar. Cada um de nós, irmãos, conhece melhor se ainda está no caminho. Se em algum momento desviou desse caminho, ou em algum momento ficou decepcionado nesse caminho, nessa caminhada. O certo é que Jesus não decepciona. Jesus não decepciona ninguém. Mas nessa caminhada espiritual, eu, como teu irmão em Cristo, posso sim te decepcionar. E o irmão perder a fé por minha causa, não porque Jesus me decepcionou. Quem te decepcionou é o evangelista Barulho, que nem é caminho, nem é verdade, nem é vida. Ele também está na mesma caminhada com você. Então, irmãos, há coisas que nos fazem ficarmos decepcionados na caminhada. Mas nessa manhã, quero convidar cada um de nós. Vamos todos orar. Se alguém decepcionou, peça a Deus: Senhor, dê-me um coração reto, me ajuda a perdoar o meu irmão. Me ajuda a perdoar o meu irmão e me restaura na caminhada. Se puder, depois do culto, se a pessoa está aqui, pode aproximar a pessoa de novo e dizer para o irmão: sabe aquela situação que você fez naquele ano, me deixou mal até hoje. E juntos, orem e comecem uma nova vida. Não podemos, irmãos, estar na casa do Senhor enquanto temos choques, temos vistas ou grades com outro irmão, porque isso em nada vai nos ajudar. Já falando com o Deva Mampi, se tem dívida com um irmão em Cristo, paga essa dívida ainda hoje. Irmãos, nunca pode ter uma dívida com um irmão aqui na igreja.
céu. Agora você devolve minhas coisas e depois olha aquele já, quando eu vejo, irmão, você está finalizado com espiritual, parece que somos irmãos em Cristo. Quando ele prestou, lembrou do seu irmão em Cristo. Lembrou disso aí? A palavra está clara. Todo cuidado deve ser para os domésticos na fé. Agora, como você tem dívida comigo? E você ainda ora, canta bem, mas quando está aqui a cantar, como é que é jovem? Quando você canta aqui, você não vai a ser acompanhado. Ele está aqui, me não vai aí. Não vai dar melhor para mim. Oremos, irmãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos e glorificamos o teu nome. Porque o Senhor é Deus, nos deu a sua palavra, que é Jesus Cristo. O mesmo que esteve no princípio, Deus, criando as coisas para a manifestação do teu Senhor. Pai amado, Deus, nessa manhã, represente a sua palavra. É uma palavra viva, é uma palavra que nos limpa, é uma palavra que nos edifica, é uma palavra que faz o processo conosco. A sua palavra, ó Deus, nos aproxima mais da sua presença. E ela, pela mão, retira tudo quanto está entre nós e não te agrada do que eu sou. Pai amado, Deus, é o Senhor no seu povo, restaura, Pai amado, na comunhão de cada um de nós, onde, Pai amado, nos desviamos, onde, Pai amado, cada um de nós temos terminado, Pai amado, em negligência da sua palavra. Pai amado, resta aqui, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence, aquele que nos fortifica, aquele que nos ensina, que possa, Pai amado, operar em nós, que possa, Pai amado, nos transformar, que possa, ó Rei da Glória, operar, Pai amado, nas nossas vidas. Porque, Pai, ao sair deste lugar, queremos nos reconciliar, Pai amado, com os nossos irmãos e que nós, Pai amado, temos magoado a eles, alguns irmãos, Pai amado, que alguns até perderam, Pai amado, já não vêm na sua casa, por causa das nossas palavras, Pai amado, e aqueles que Senhor, que nos magoaram, pedimos a Ti, Pai amado, que nos concede o mesmo Espírito que esteve em Cristo Jesus, o mesmo Espírito de perdoar, o mesmo Espírito, Pai amado, de reconhecer que precisamos uns aos outros, o mesmo Espírito, Pai amado, que esteve em Cristo Jesus, ele dizendo ao Pedro: sai de mim, Satanás, reconhecendo que não era o Pedro, mas sim o diabo naquele momento, estava a usar Pedro, Pai amado. Nós também, Pai amado, rogamos a Ti, Senhor, que nos dê um espírito de discernimento, para discernir, Pai amado, os espíritos, para que, Pai amado, possamos continuar a orar uns pelos outros, para melhor, Pai amado, te servir. Pai, eis aqui, Senhor, a sua igreja. Não permita, Pai amado, que o seu povo, não permita, Pai amado, que a sua igreja, o seu povo, possam se desviar, Pai amado, da verdade. Não permita, Pai amado, que eles percam a caminhada, como diz a sua palavra. Temos que ter um cuidado com o caminho onde nós andamos, para que aquele joelho, canela machucado, possa sarar. Pai amado, nos leva, Senhor, no caminho certo, nos leva, Pai amado, no caminho da verdade, nos leva, Pai amado, no caminho da honestidade, nos leva, Pai amado, no caminho de santidade, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Da mesma maneira como os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, é porque estavam a ver a sua maneira de viver, estavam a ver a sua maneira de se portar. Por isso também, Pai amado, rogamos que a tua igreja
tenha apenas uma identidade de Cristo, uma identidade, Pai amado, daqueles que são chamados para herdar a salvação. Pai, faz, Senhor, o que te apraz na tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem tomar os assentos. Agora vamos ouvir os anúncios e seguida a liderança da igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Anúncios da igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, Distrito Eclesiástico de Fulene. Horário dos cultos. Nas segundas e sábados temos cultos matinais às 5h30 aqui na Central e nas congregações. Nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras decorre o curso de liderança pastoral das 18 às 20 horas aqui na Central. Nas terças e sextas-feiras temos culto de oração em jejum das 12 às 13 horas. Nas quartas-feiras temos estudo da Bíblia das 18 às 19 horas. Aos sábados, às 12 horas temos ensaios aqui no templo, das 12 às 17 temos escola bíblica e às 15 horas temos encontro de jovens. Nos primeiros domingos temos Santa Ceia às 7h30 e de seguida culto geral. Nos restantes domingos temos culto a partir das 8 horas. Por fim, temos vigílias nas sextas-feiras que antecedem a Santa Ceia. No final do culto, pedimos ao grupo homogêneo das senhoras para permanecerem no templo para breves considerações. Também quero avisar aos seguintes irmãos, farei a leitura de uma lista de alguns irmãos que devem fazer parte de uma reunião que a liderança pede no próximo domingo. No final do próximo domingo, dia 25, a lista desses irmãos que eu vou chamar tem uma reunião aqui no culto. Pastor Vance, presbítero Daniel Maribatani, irmão Azevedo Shop, Cristina Chon, Filomena Figaúcho, Joana Neves, Isabel Mondani, Márcia Nentum, Zefanias Muguamba, Souza Lázaro, Evangelista Cardoso, Laura Patemba, Teresa Guimarães, Clara Josefa, Augusta Bandes, Michak e irmã Maria Nis. Estes irmãos, vou repetir, são convidados a ter uma reunião no próximo domingo. E também são convidados a participar do curso de liderança pastoral que decorrerá amanhã aqui na igreja. Estes irmãos vão fazer parte da reunião da próxima semana e farão parte do curso de liderança pastoral a partir de amanhã. Amém? Só queremos dizer que a esses irmãos que acabou de ler o nosso jovem, são convidados para essa reunião que vai ser a partir do próximo domingo, depois do culto. Agora, tem um convite especial, é uma bênção especial. A bênção especial, na próxima semana, vamos ter um módulo chamado Administração e Liderança, para melhor se enxergar nesse trabalho. Convidamos-nos próxima semana, cancela toda a sua agenda, venha participar conosco nesse módulo da liderança pastoral. A partir da segunda-feira, segunda, terça, quinta, sexta. Só das 18 às 20. A novidade que nós como liderança da igreja era aquilo que o pastor acabou de explicar melhor. Somente agradecer a Deus o envolvimento de cada um de nós
envolvida, né? E continuemos juntos, unidos, conforme a graça que opera em cada um de nós. Cada um de nós tem lugar na vinha do Senhor. Amém. Agora, sempre para que o trabalho corra com eficácia, convidamos, amados irmãos, não podemos depender só do domingo para nos alimentar. Estamos a apelar para que possamos estar devidamente integrados no corpo de Cristo. Não basta somente esperar no domingo para podermos ter acesso àquilo que Deus tem para conosco. Esse é o apelo que nós temos. Temos estudos bíblicos na quarta-feira. Agora estamos no capítulo 7. Já chegamos? Estamos no 9. Capítulo 9. Estamos a falar de Abimeleque, aquela situação que causou de matar 70 dos seus irmãos, muita coisa que está lá. Vamos estar aqui para podermos crescer mais e servir melhor. Amém. Para aqueles que realmente estão com um ministério específico, já são convidados para estarem na liderança pastoral. Esse é o nosso apelo, para poder melhor servirmos a você. Para não sermos ociosos. Quando alguém é ocioso, tem problemas. Porque quer organizar tudo no domingo. Quando quer organizar tudo no domingo, não vai ser possível. O também exigente, mas estava um galinho numa base do programa da sua. Quando volta só em domingo, não usa no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Levinte chega a uso de. Mas o talaco está se recuperando e domingo lá está. Só conta. Deus nos ajuda. Amém. E orem muito por nós, sobretudo nós que estamos na liderança, temos muitas lacunas, porque somos humanos, pedimos que nos ajudem em oração. Mas a nossa intenção é de fazer o melhor para Deus e para a obra que o Senhor nos confiou. Amém. Essa é a igreja para se colocar de pé, estamos prestes a terminar o nosso culto. Vamos dizer, Pai nosso, tratamos do hino de África e por fim vamos receber a bênção pastoral. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
oração final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Digam comigo amém.